Queridos, eu queria ler Mateus 12, o versículo 25. A palavra diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pai, essa tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os pensamentos negativos, pensamentos que querem influenciar a natureza, a atmosfera, pensamentos que querem paralisar o poder sobrenatural do Senhor na vida de pessoas. Hoje à noite nós iremos limpar o ambiente, nós iremos limpar a atmosfera. Senhor, a fé, Senhor, vai ser despertada no coração das pessoas. E elas, ó Pai, vão experimentar, ó Deus, a cura, a salvação e a libertação em nome de Jesus. Você pode estar falando assim: pastor, o que tem a ver esse versículo com o sozo? E eu quero dizer para você, tem tudo a ver. Assim o Espírito Santo falou comigo. Jesus, ele era ungido com o Espírito Santo. Atos 10:38 relata, mostra que como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi a única pessoa ungida com todos os dons, os 9 dons. Jesus se movia na palavra de conhecimento, Jesus se movia no profético, Jesus se movia na palavra de sabedoria, Jesus se movia no dom de curar, operações de milagres. E nesse momento, nessa situação, Jesus moveu no dom do discernimento. Jesus discerniu a atmosfera, Jesus discerniu os pensamentos que os fariseus tiveram, né, nesse momento. A atmosfera negativa pelos pensamentos dos fariseus, ela foi denunciada. Jesus sabia que um pensamento negativo, ele pode comprometer toda a atmosfera para que o milagre aconteça. Por isso Jesus repreendeu aqueles pensamentos. Jesus sabia que um pensamento negativo influencia a operação de milagres em todas as áreas, seja ela física, seja ela material, seja na alma, ou seja no espírito, ou em qualquer área. Duas situações que mostram Jesus denunciando a presença de um pensamento negativo. A primeira dela está em Mateus 12, de 22 a 25, o versículo que nós lemos, ele relata sobre isso. Está Jesus em um local e trouxeram-lhe um endemoniado, surdo, cego e mudo, e pediram para que Jesus orasse por ele. A palavra diz que Jesus orou pelo aquele homem endemoniado, e quando Jesus orou e mandou o demônio embora, ele começou a ver e começou a falar. As multidões se maravilharam e disseram: porventura não é este o filho de Davi? As multidões começaram a perceber quem era Jesus, e aí vem os fariseus e vem com os pensamentos negativos: não, este não expulsa, senão pelo maioral dos demônios, por Belzebu. E aí chega o versículo 25, nós vimos que ele fala: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Olha só, Jesus conheceu os seus pensamentos. Jesus não escutou o que eles estavam falando, eles não falaram, eles pensaram com eles mesmos. E aí Jesus percebeu que aquela atmosfera que estava sendo criada através do milagre que Jesus fez, aquela atmosfera onde as pessoas estavam reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, começou a ser comprometida com o pensamento negativo de que ele estava expulsando em nome de Belzebu. Jesus percebeu. Quero que você entenda uma coisa, que pensamentos eles influenciam. A neurociência, ela mesma afirma: pensamentos têm presença e ocupam espaço.
E muitas vezes certos pensamentos estão ocupando espaço da sua atmosfera e você está deixando de viver o seu milagre. Um outro momento, a cura do paralítico carregado por 4, está lá em Lucas 15, 17 a 24. A palavra diz que Jesus está numa casa, ministrando. Os escribas e os fariseus estão sentados vendo Jesus. Uma grande multidão toma conta do local, a casa é totalmente cheia. Pessoas se aglomeram do lado de fora, a porta não tem como entrar. 4 homens carregando um conhecido numa maca. Eles tentam introduzir Jesus eles tentam introduzir o paralítico diante de Jesus. Eles se deparam com a multidão, tentam pedir licença, mas a multidão não dá oportunidade, eles não conseguem entrar. Aí então eles decidem, eles sobem no telhado, eles abrem um buraco no telhado, pegam uma corda, amarra na maca e desce o paralítico diante de Jesus na metade do ensinamento. Jesus olha aquela situação e olha aquela situação e a Bíblia fala, vendo Jesus a fé destes. Jesus viu a fé dos 4, não viu a fé no paralítico. E Jesus fala, vendo Jesus a fé deste, Jesus libera uma palavra, eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que Jesus vai conseguir ver a fé que está no seu coração, e Jesus através da sua fé, vai liberar uma palavra profética para a pessoa que você está representando. Jesus através da sua fé, vai liberar uma palavra profética que vai chegar no hospital, vai chegar na sua casa, vai chegar no outro estado. Jesus vai ver a sua fé, e Ele vai liberar, Ele vai curar, Ele vai levantar o paralítico que se encontra, que você está representando. Então o Jesus chega e olha para o paralítico e fala, perdoados são os seus pecados. O pecado do paralítico, no meu entendimento, e isso o Espírito Santo falou no meu coração, o problema dele é que ele não acreditava no milagre dele. Ele estava ali porque os 4 insistiram. Eu acredito, ele não queria estar ali, mas não tinha como ele fugir, ele era paralítico, ele teve que descer. E aí Jesus fala, perdoados são os seus pecados. Os escribas e fariseus falam, quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E a Bíblia fala novamente, Jesus percebendo os seus pensamentos, disse, por que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer para o paralítico, levanta-te e anda? Então, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Jesus vira para o paralítico e fala, levanta, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante o paralítico andou. Entenda que os pensamentos novamente tentaram abortar o milagre, tentaram atrapalhar a atmosfera. Você precisa entender que certos pensamentos, eles vão atrapalhar o seu milagre, porque tudo começa na mente. Pensamentos invadem a sua mente, esses pensamentos vão criar convicção, essa convicção vai criar uma mensagem, e essa mensagem vai criar uma realidade, seja para glorificar a Deus, ou para te prender numa ação e levar você à sua derrota. Então você tem que perceber quem está com você, quem anda com você, quais os pensamentos que estão querendo entrar na sua mente. É Bill Johnson que diz que uma mensagem cria uma realidade, e a natureza da realidade da mensagem que você carrega determina a natureza da realidade que você vai viver ou que você vai ministrar. A minha pergunta é, qual é a mensagem que você está carregando? Quais são os pensamentos que estão ocupando a sua mente? Quais são as convicções que estão sendo geradas na sua mente? Qual a mensagem que está chegando no teu coração? Uma mensagem de vitória ou uma mensagem de derrota?
O pensamento diante de um laudo médico de câncer, o pensamento é: o que é o câncer para o Senhor Jesus? Ou você é aquele que vai chorar, vai lamentar, igual o paralítico no poço de Betesda? Jesus está do seu lado falando: ei, queres ser curado? E ele está falando: Senhor, não tem ninguém que me pegue, que me leve quando a água é agitada. Ao contrário, quando eu vou, alguém passa na minha frente e rouba a minha bênção. Eles são tudo, Senhor, um sem coração. Não existe amor, não existe compaixão. Ninguém me coloca no poço. Mas Jesus não está perguntando se é para ir para o poço. Jesus está perguntando: queres ser curado? Qual a mensagem que você carrega? A mensagem do Deus poderoso, a mensagem do Deus que transforma, a mensagem do Deus que abre o mar, a mensagem do Deus que faz o impossível acontecer. Essa é a sua mensagem? Precisamos combater o pensamento negativo antes que ele crie uma atmosfera negativa. Diga assim: eu preciso combater pensamentos negativos antes que eles criem uma atmosfera negativa. Por isso Jesus limpava o ambiente e tirava pessoas de ambientes. Quero citar duas situações, uma onde Jesus limpou o ambiente, e a segunda onde Jesus tirou uma pessoa do ambiente. A primeira, a cura da filha de Jairo, está lá em Marcos 5, do 39 ao 41, você pode ler na sua casa, o pessoal podem colocar também no telão. A Bíblia fala que Jairo chega diante de Jesus e fala assim: mestre, a minha filha está terrivelmente enferma, peça ao Senhor que vá orar pela minha filha. Jesus decide ir orar pela filha de Jairo, e Jesus está indo ao caminho de Jairo, da casa de Jairo. No meio do caminho, Jesus está sendo empurrado pela multidão, tá? Que onde Jesus anda, a multidão aperta Jesus. E num momento Jesus fala: quem me tocou? Por quê? Uma mulher do fluxo de sangue, que havia 38 anos padecendo dessa enfermidade, gastara tudo que ela tinha, procurou todos os médicos, só ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela fala: se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu serei totalmente curado. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Eu acredito que Pedro, como ele é assim, bem energético, ele falou: o senhor está de brincadeira comigo, né, Jesus? Tiago acabou de empurrar um, Tomé bateu em outro, todo mundo está te tocando, e o senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus falou: não, alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. E Jesus começa a procurar ao redor, e aquela mulher, como ela viu que não tinha como esconder, a Bíblia fala que ela chegou trêmula diante de Jesus e contou o ocorrido. Jesus falou: filha, vai, a tua fé te curou. As pessoas chegam para Jairo e falam: não importune mais o mestre, tua filha morreu. A pessoa vem com um pensamento, com a palavra, para gerar um pensamento em Jairo, para gerar uma convicção, para gerar uma realidade, e ele desistir do milagre dele. Jesus vira para ele e fala assim: não temas, crê somente. E eles vão. Quando chega na casa de Jairo, Jesus entra, está lá todo mundo chorando por causa da morte da menina. E Jesus fala: por que choras? A menina somente dorme. E a palavra diz que eles riram de Jesus. Jesus percebeu os pensamentos negativos. Jesus percebeu os pensamentos de incredulidade, e a Bíblia diz: fazendo Jesus sair a todos, ficando somente a mãe, o pai e os que foram com ele. Jesus fechou a porta, porque existe certas atmosferas que tem que ficar do lado de fora, ela não pode entrar para o ambiente, porque se ela entrar para o ambiente, você não vai viver o seu milagre. Jesus pega na mão da menina e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina levantou. Às vezes você está perguntando: por que fulano saiu da minha vida? Por que o Marcos, o Joaquim, a Maria, a Fernanda saiu da minha vida? É porque elas não carregavam a atmosfera necessária para você viver o seu milagre. É Deus tirando pessoas do seu caminho para você viver completamente o seu milagre. Então Jesus limpou o local.
Entenda, Deus está limpando o ambiente para que a atmosfera possa ser crescida através da fé e você viva o seu milagre. Segundo texto que eu quero falar com vocês, a cura do cego fora da cidade, Marcos 8, 22 a 25. A Bíblia fala que Jesus chegou em Betsaida, e pessoas trouxeram a ele um cego, e pediu que ele tocasse nos seus olhos. A Bíblia fala que Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora da cidade. Jesus cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos e falou: você vê? E ele falou: Senhor, estou vendo os homens como árvores. Jesus coloca novamente as mãos nos olhos dele e falou: e agora, você vê? Ele falou: Senhor, agora estou vendo perfeitamente. Olha que neste momento Jesus leva o cego para fora. Existia algo na atmosfera de Betsaida que estava carregado, onde comprometia do milagre acontecer. Por isso Jesus chegou e levou ele para fora. Entenda que às vezes Jesus não vai limpar a atmosfera do ambiente, mas Jesus vai tirar você do ambiente. Talvez, às vezes você fica perguntando, por que a mudança? Você não entende o porquê dela, mas é Deus tirando você do ambiente, porque a atmosfera do ambiente que está, você não pode ficar lá. Deus quer te colocar na atmosfera propícia para você viver completamente o seu milagre. Então pare de queixar de mudança, porque às vezes a mudança é Deus tirando você de um local, te levando você para outro local, porque naquele outro local você vai encontrar pessoas que vão te fortalecer, vão caminhar com você, vão acreditar no seu milagre, vão acreditar que tudo é possível aquele que crê, e você vai viver o seu milagre. Então precisamos limpar a atmosfera dos pensamentos incrédulos para que haja sozo. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se existe algum louvor, seja isto que ocupe os vossos pensamentos, porque esses pensamentos vão criar vida, esses pensamentos vão criar certeza, esses pensamentos vão criar fé. Você precisa, através dos seus pensamentos, criar um ambiente da igreja primitiva. Qual era o ambiente da igreja primitiva, pastor? Atos 2, 42 e 43, olha só o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha só os pensamentos da igreja primitiva. Os pensamentos da igreja primitiva eram formados pelo quê? Pela doutrina dos apóstolos, pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações, e havia temor, e os milagres aconteciam. Por que a igreja primitiva ocorria tantos milagres? Devido à atmosfera que seus pensamentos criavam. O que os apóstolos ensinavam na igreja primitiva? Que Jesus morreu, mas ressuscitou. Que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Que Ele deu poder para pisar em serpentes, escorpiões e em toda obra do mal, e que nada causaria dano algum. E que Ele diz: em meu nome vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda farão obras ainda maiores do que essa. Eles decidiram fechar com essa palavra, eles decidiram fechar com esse ensinamento. Por isso tantos sinais e maravilhas aconteciam. Por mais que o diabo tentava colocar pensamentos de medo, por mais que o diabo tentava colocar pensamentos de morte, os pensamentos não superavam que esse ensinamento estava arraigado e fundamentado no coração deles. Roma mandou leão, não adiantou. Roma mandou espada, Roma perseguiu, mas eles firmaram com a palavra. Os pensamentos dele era acreditar naquilo que Jesus falou. Por isso que Pedro falou: eu não tenho prato
prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Ei, você vai viver o seu milagre quando os seus pensamentos estiverem completamente fechados com a palavra, completamente fechados com a cura, com a salvação e com a libertação, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, pegou a chave da morte, está sentado à direita do Pai e te deu autoridade, te deu poder e falou: acredite, vai acontecer. Os tempos dos milagres não ficaram no passado, é também para hoje, é também para a sua vida, é também para a sua família, é também para a sua empresa. Então viva a palavra, profetiza a palavra, para limpar a sua atmosfera. Limpe a sua atmosfera através da palavra. Porque pensamentos negativos podem ter bom êxito. Diga assim comigo: pensamentos negativos podem ter bom êxito. Gênesis capítulo 11, versículo 6, Torre de Babel. O povo decidiram construir uma torre. E o objetivo da torre era exaltar o homem. Era mostrar que o homem era capaz de qualquer coisa. Pode deixar o texto, querido, que eu vou ler daqui a pouco. Era capaz de fazer qualquer coisa. Uma torre que chegaria até o céu para mostrar a grandeza do homem. Mostrando que o homem poderia ser senhor do seu destino, do seu futuro, que não precisaria de Deus. E eles fizeram esse plano. Deus começa a ver lá de cima isso, e Deus desce para ver o que era aquilo. Quando Deus vê aquilo, olha só o que Deus diz: e disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha só, a Torre de Babel era coisa boa? Era coisa ruim. Mas eles tinham o mesmo pensamento e uma mesma o quê? Palavra. E o próprio Deus falou: não vai ter nada que impeçam que eles alcancem êxito no que eles estão planejando. O que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que você acredite nos pensamentos negativos, que você feche com os pensamentos negativos, que você feche com medo, que você feche com a dúvida, que você feche com a incerteza, porque quando tiver a mesma língua, a mesma palavra e a mesma visão negativa, ele vai conseguir implantar um reino de morte. Mas o que nós precisamos é ter o pensamento de vida. Jesus veio para dar vida, e não uma vida qualquer, uma vida e uma vida em abundância. Abundância. Por isso precisamos lutar para que os pensamentos negativos não virem uma realidade. O pensamento negativo destruiu a fé dos apóstolos. Marcos 6, 14 a 27. Jesus está chegando. Está uma maior confusão, uma briga. Escribas e os apóstolos. E Jesus chega aqui, que confusão é essa? Um entre eles levanta a mão e fala assim: ó, eu trouxe o meu filho para uma sessão Souzo com os seus apóstolos. Ei, sabe os seus apóstolos, que o Senhor mandou de 2 em 2, juntamente com aqueles 70 também de 2 em 2, que o Senhor falou: ide, curai enfermos, expulsai demônio, que eles foram, e eles de fato curaram, de fato eles expulsaram. Eu vi o que eles fizeram, e eu decidi trazer o meu filho até eles. Pois é, eu trouxe para eles, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus vira e fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e sofrereis? Trazei aqui o menino. Por que eles não conseguiram? Porque no primeiro momento de resistência do diabo, eles acharam que eles não eram aptos de expulsar. Eles começaram a duvidar da palavra que Deus deu a respeito deles. Eu acredito que a confusão é eles tentando justificar por que não aconteceu, que não conseguiram expulsar o demônio.
E aí Jesus chega trazer o menino, ele pergunta para o pai, desde quando isso acontece? O pai fala, desde a infância, porque pega ele, tenta jogar no fogo, tenta jogar na água, tenta matar ele, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. E ele falou, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus dá uma ordem e o demônio é expulso, o menino fica livre. Os discípulos perguntam para Jesus, mestre, por que não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus falou, certas castras só saem com jejum e com a oração. Ou o que Jesus está querendo dizer com isso? Certas castras só vão sair com a intimidade. É na intimidade que a guerra é vencida. No jardim do Éden, Deus não ensinou para Adão a respeito do poder do nome de Jesus. No Éden, Deus não ensinou a Adão a respeito do poder do louvor. Lá no Éden, Deus não ensinou a Adão a ênfase da palavra, porque nem palavra tinha. Lá no Éden tinha relacionamento, lá no Éden tinha intimidade, lá no Éden tinha entrega. É no relacionamento, na intimidade e na entrega que a guerra é vencida, porque não é por performance humana, é pelo poder de Deus, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Em meu nome, não é no nome de um homem, é no meu nome, é na minha presença. A minha presença dentro de você vai criar uma atmosfera onde o jardim vai expandir, o caos vai acabar, a glória vai se manifestar, as enfermidades serão dobradas, o câncer vai desaparecer, o paralítico vai levantar, o surdo vai ouvir, haverá milagre, porque é na intimidade que os pensamentos ocupam a atmosfera da terra, atraindo a atmosfera dos céus. Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente? Precisamos filtrar os nossos pensamentos, pois eles irão descer para o nosso coração. Eles vão criar uma convicção. Essa convicção vai criar uma mensagem. E essa mensagem vai criar uma realidade. Entenda que logo que a palavra, e quando cria uma realidade, você vai liberar palavras. Você precisa entender que quando uma palavra é liberada, ela tem poder para atuar e criar uma atmosfera de bênção ou de maldição. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder, quem bem dela utiliza comerá do seu fruto. A boca fala daquilo que o coração está. Quais são o que tem conquistado o seu coração? É Salomão em Provérbios 6 que diz que você está preso, você está enredado pelos teus lábios, estás preso pela palavra que sai da sua boca. O que sai da sua boca? Ele expulsa demônio por Belzebu, o maioral dos demônios. A sua palavra ele fala blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou da sua boca está falando assim, não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que morreu naquela cruz, pagou o preço necessário para que a minha vida fosse completamente curada. Não existem barreiras, não existem dificuldades para eu viver o meu milagre. Eu que sou a barreira do meu milagre, a partir do momento que eu começo a dar atenção aos pensamentos negativos, quando eu começo a dar atenção ao que a serpente está dizendo, e aí eu começo a enxergar o que Deus falou que era a morte, que se eu comesse da árvore do fruto eu iria morrer. Aí os pensamentos da serpente vai dizer para você, não, a árvore é agradável, o seu fruto é capaz de dar entendimento. Vai lá, coma do fruto. Sabe por quê? Porque num momento que Eva começou a bater um papo com a serpente,
pensamentos começaram a entrar na mente de Eva, e esses pensamentos começaram a alterar a atmosfera de favor, de graça, de proteção do jardim, e Eva foi influenciada pelos pensamentos, e porque ela foi influenciada pelos pensamentos, ela foi tirada do jardim. Pessoas têm sido tiradas do jardim que Deus colocou, porque elas preferem acreditar na voz da serpente, e elas permitem que certos pensamentos atrapalhem a atmosfera. Mas Jesus está dizendo que hoje eu vou limpar a atmosfera do ambiente que você está. Hoje eu vou tirar pessoas do local, porque eu quero fazer como Jesus fez. Eu quero colocar todo mundo para fora. Eu quero ficar somente eu, você, o meu filho, o meu espírito e os meus anjos. Nós vamos fechar a porta para que a atmosfera de fora não venha atrapalhar, e a atmosfera do céu vai tomar conta da sua casa, vai tomar conta do coração do seu filho, vai tomar conta da sua empresa, porque agora a atmosfera está limpa. Da mesma forma ele está falando, em certos momentos eu vou tirar você de certo ambiente, porque aquele ambiente não é propício para o seu milagre. Aquele ambiente ele te para, ele te trava, ele tira o seu foco, ele tira a sua atenção, ele é sedutor, e muitas vezes você está caindo na sedução dele, mas Deus está falando, eu vou tirar você daquele ambiente, eu vou te levar para um outro local, eu vou tirar você da aldeia, e vou te levar você para fora da aldeia, porque é na fora da aldeia que eu vou colocar minhas mãos sobre os seus olhos. Você não enxergava, e você vai passar a enxergar. Você era doente, você vai ser curado. Você tinha depressão, a depressão vai embora, o desejo de suicídio vai sair do seu coração. Sabe aquele laudo que o médico falou que não é, que já era, que acabou? Eu estou revertendo hoje, porque o que prevalece não é a palavra do médico, o que prevalece é a minha palavra. E eu mandei meu filho para que tenham vidas, e vida em abundância. Deus está dizendo para você, seja forte, corajoso, tenha de bom ânimo, não seja enredado pelos pensamentos negativos, seja enredado pela minha palavra. Deus está falando, a minha palavra é lâmpada e luz para o seu caminho, a minha palavra é poder, a minha palavra é transformação. Crede nos profetas e prosperarei. Eu queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos. Existem pensamentos que só querem levar você ao desespero, ao abandono, à dúvida. Mas hoje, nessa atmosfera, ela é propícia para a cura do corpo, cura da alma e a cura do espírito. Diga assim: Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu dei atenção aos pensamentos da serpente, à voz da serpente. E esses pensamentos criaram uma atmosfera negativa, me prenderam, me aprisionaram, e eu não consigo crescer e nem prosperar. Mas eu entendo hoje que o Senhor escolheu essa noite para que a minha atmosfera interior fosse completamente limpa. Ela pode estar contaminada, mas eu creio e eu permito que o Senhor entre na minha atmosfera para limpar a minha atmosfera, e sendo assim, aquele milagre que toda semana eu venho buscar, eu vou viver esse milagre hoje. Eu permito ao Senhor, a Jesus,
ao Espírito Santo a trabalharem no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, que toda enfermidade no meu corpo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ela saia agora, ela saia agora, ela saia agora. Eu não estou preso ao diagnóstico médico, eu fecho com a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor enviou a tua palavra e os curou. Eu tomo posse da minha cura, que há no nome de Jesus. Hoje é a tua noite.